Fala, galera do Mundo na Bola. Hoje nós vamos falar desse cara aqui, ó, Jorge Jesus. A situação dele não é boa no Benfica e nós vamos falar da possibilidade dele voltar ao Brasil. Então, como a gente vai falar de Jorge Jesus, já chega deixando seu like, se inscrevendo no canal e marcando o sininho de notificação. Vamos falar sobre esse cara logo depois da vinheta. Bom, é o seguinte, a situação do Jorge Jesus não é boa no Benfica. Ele vem fazendo um trabalho, na verdade, muito aquém do que se esperava e muito aquém da capacidade dele, pelo que a gente viu no trabalho dele em 2019 e no começo de 2020 no Flamengo. Desculpem. Olha só, o Jorge Jesus tem feito um trabalho, digamos assim, duvidoso no que se refere à qualidade, ao desenvolvimento de jogo e ao potencial do elenco do Benfica. A situação do Benfica no campeonato português, de fato, não é boa, né? Dá uma olhada aí. O Benfica aparece ali deixa eu botar maior aqui na tela. Aparece na quarta posição. Está vencendo agora o jogo, o seu jogo no momento. Se eu não me engano, é contra o Famalicão. Vence no intervalo por 2-0, deve vencer esse jogo. Mas mesmo assim, está em quarto, está fora da classificação para a Champions League no momento. Tá atrás do Braga do Carlos Carvalhal, que também foi ventilado aí no futebol brasileiro na metade do ano passado. Atrás do Porto, e está a 8 pontos atrás do Sporting. A questão pragmática é que nas próximas semanas, eu vou mostrar aqui para vocês os jogos, o Benfica vai ter jogos complicadíssimos. Tem um jogo pela Taça de Portugal contra o Estoril, não deve ser um jogo complicado, mas no dia 18, né, que é 19, mas é 18 aí no Brasil, no dia 18 ele encara a primeira fase do mata-mata da Europa League. E a imprensa portuguesa, isso inclusive foi veiculado hoje no Dia, e na imprensa portuguesa, veiculou que este jogo, este desafio é capital para o Jorge Jesus na continuação do trabalho dele à frente do Benfica. Ou seja, um tropeço contra o Arsenal pode fazer com que o presidente do Benfica demita Jorge Jesus. Isso está sendo veiculado diretamente, abertamente na imprensa portuguesa. Mas vamos pensar um pouco fora da caixinha e vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar um cenário onde Jorge Jesus de fato se desliga do Benfica depois de 6 meses, um pouco mais de 6 meses, 8 meses, e fica livre no mercado. Eu entendo que é muito provável que o torcedor do Flamengo, claro, e o próprio Jorge Jesus imaginem ele voltando para o futebol brasileiro. Eu acho, e eu já falei isso aqui no canal algumas vezes, o Cristiano também falou, eu tenho certeza absoluta que o Jorge Jesus vai voltar a treinar o Flamengo em algum momento da carreira dele. Eu não imaginava que seria tão próximo, ou que essa possibilidade existisse em tão pouco tempo. Mas eu estou começando a achar que essa possibilidade existe. Excluindo todos esses rumores, esses boatos babacas que são plantados por influenciadores babacas que estão a fim de ganhar like, etc. Eu fico pensando na postura profissional do Jorge Jesus. O Jorge Jesus encontrou no Flamengo um ambiente ideal para ele desenvolver o seu trabalho. Uma expectativa grande, mas limitada, carta branca, e ele atingiu, num período muito pequeno, uma qualidade de jogo que ele não conseguiu, por exemplo, no Benfica. O Benfica não é um time sólido. O trabalho do Jorge Jesus é um trabalho incipiente, é um trabalho que está começando no Benfica. Eu acredito que é claro que com um pouco mais de tempo, ele vai conseguir acertar o Benfica. A questão é o seguinte, ele está sofrendo do que ele plantou no Flamengo, porque ele criou no Benfica a mesma expectativa que o torcedor do Flamengo vai ter quando ele voltar ao Flamengo, que é um time jogando muito bem num período de tempo muito curto. O trabalho de Jorge Jesus no Flamengo foi espetacular, tá? Mas é um ponto fora da curva, inclusive na carreira do próprio Jesus.
Então, eu acredito que na visão do Jorge Jesus, ele pode imaginar que voltar para o Flamengo vai ser... estar no Flamengo, melhor dizendo, estar no Flamengo é ter o ambiente ideal para desenvolver o melhor do trabalho dele. Carta branca, um elenco que confia nele, suporte absoluto da torcida. Então, é claro que também haverá uma desconfiança e uma pressão que ele não teve na primeira passagem, ou seja, a performance tem que ser parecida com a performance que ele teve na primeira passagem dele no Flamengo. Mas de toda maneira, profissionais como Jorge Jesus, ou profissionais de qualquer esporte de alta performance, devem gostar de desafios. Eles têm que ser desafiados. E eu acredito que esse desafio é uma motivação a mais para esse profissional. E o profissional de qualquer esporte de alta performance que não tem esse desafio, que não gosta de desafio, que não se motiva com pressão, não é um profissional com o perfil ideal para esse tipo de trabalho. E o Jorge Jesus me parece ser um profissional ambicioso e que gosta de um desafio. A vinda dele ao Flamengo no ano de 2019 foi a prova disso. Era um desafio e ele teve muito sucesso nessa empreitada. Então, resumindo, a situação é a seguinte. Um tropeço do Benfica nos jogos na Liga Europa contra o Arsenal, ou também na Taça de Portugal contra o Estoril, vão colocar uma pressão muito grande e existe a possibilidade, já ventilada pela imprensa portuguesa, do Jesus ser demitido do Benfica. O timing vai ser muito bom, inclusive, para ele voltar ao futebol brasileiro, que vai ser no final, na parte final, no trecho final do Campeonato Brasileiro. Ou seja, dá para fazer uma contratação e ele pode começar assim que o Campeonato Brasileiro terminar. O Flamengo deve brigar pelo título pelo menos por mais 2 rodadas. Com certeza estará brigando por mais 2 rodadas. Então é possível que o timing seja muito bom, né? Que ele se apresente, que ele esteja à disposição do Flamengo ou qualquer time do futebol brasileiro assim que terminar o Campeonato Brasileiro. Para isso, o Benfica tem que tropeçar nos confrontos contra o Arsenal. Um deles no dia 18 de fevereiro e o outro no dia 25 de fevereiro. Que é, na verdade, se eu não me engano, é o último dia do Campeonato Brasileiro. Posso estar errado, mas, enfim, se não for o último dia, é próximo da rodada final do Campeonato Brasileiro. Então, fique ligado no Campeonato Português. Se você gosta de futebol, acompanhe os jogos do Benfica, veja como o time do Benfica não está bem, é um time instável, um time com problemas na cobertura. Assisti alguns jogos do Benfica nas últimas semanas, inclusive a derrota do Benfica para o Braga, do Carlos Carvalhal, e de fato, o Benfica é um time que não está pronto, é um time que tem alguns problemas, e é um time que o Jorge Jesus não conseguiu desenvolver o melhor do trabalho dele. Ainda não é. Então, fiquemos ligados, pode ser que pinte novidade, e acompanhe o Campeonato Português, um campeonato bastante interessante, e eu tenho certeza que você vai gostar. E antes de você sair, não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação. É importante que você vá ali, pumba, sente o dedo no sininho de notificação, para você receber tudo que acontece aqui no canal. E a gente se vê aqui no Mundo da Bola, onde futebol é muito mais que esporte, futebol é cultura, e a gente acredita que é impossível você amar o seu time sem amar o futebol. Grande abraço, a gente se vê por aqui. Aí galera, deixe o seu comentário que a gente responde todos os comentários. Não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal e marque o sininho de notificação. É importante que você marque o sininho de notificação para receber tudo que acontece.